o tema dela é: você pode vencer a procrastinação. Diga comigo: eu posso. De novo, eu posso vencer a procrastinação. Aleluias, né? Isso é obra de Deus, isso é obra da graça de Deus nas nossas vidas. Nós somos pessoas mais do que vencedoras, amém? Mais do que vencedores. Não somos só vencedores, não. Nós somos mais do que vencedores. E esse mal, né? Esse pecado, essa desgraça das nossas vidas, que é a procrastinação, podem e devem ser vencidos pela graça e pelo poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, tudo posso naquele que me fortalece, amém? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Ou seja, o Senhor nos dá poder, o Senhor nos dá autoridade para nós vencermos todas essas coisas que nos atrapalham, que nos prendem, né, que nos deixam travados. Então, olha alguns textos para você, está aí no seu boletim, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Interessante porque a procrastinação está muito ligado à semeadura, está muito ligado a nós fazermos algo, nós tomarmos uma decisão para algo. Também Eclesiastes 11:4, ele diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. E Lucas 9:60, Jesus nos admoesta dizendo: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, os seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Dá para colocar um pouquinho mais de retorno aqui, Ezra, por favor? Então nós temos compartilhado, né, insistentemente sobre uma vida preciosa debaixo da graça, e isso tem trazido clareza, né, da revelação de andarmos por fé e não por obras. Essa vida debaixo da graça é uma vida que nos habilita, é uma vida que nos dá poder, é uma vida que nos dá autoridade para nós realmente sermos vencedores. Mas parece que alguns de nós ainda, irmãos, não percebemos que a procrastinação é um perigo que pode destruir a vida daqueles que ainda não vivem totalmente debaixo da compreensão da vida pela fé. Agora, nós precisamos entender a procrastinação, entendendo também a semeadura. Existem 3 grandes princípios na semeadura, na lei da semeadura. Primeiro dele, você nunca colhe na hora que semeia. Muitas pessoas desistiram de fazer as coisas, muitas pessoas desistiram de investir em coisas, muitas pessoas desistiram de empreender, de crer, de sonhar, de voltar a fazer algumas coisas, simplesmente porque já fizeram e não esperaram o tempo certo, já quiseram fazer a colheita, e ao fazerem a colheita antes da hora, acabaram matando ou destruindo a sua planta ou a sua semeadura. Existe um tempo certo para se colher. Entre a semeadura e a colheita, nós precisamos investir, nós precisamos perseverar, nós precisamos cuidar, nós precisamos tirar, né, as ervas daninhas, os impedimentos, nós precisamos tirar aquilo que impede o bom crescimento da semente que nós temos plantado. Outra coisa que nós vemos aqui é que sempre colhemos muito mais do que semeamos, sempre, isso é maravilhoso. Quando você semeia, você espera o tempo certo, você vai colher muito mais do que aquilo que você semeou. A Bíblia diz que quando essa semente ela cai em terra fértil, quando essa semente realmente prospera, nós vamos colher a 30, que mais, irmãos? 60 e a 100 por 1. 30, 60 e a 100 por 1. Nós estávamos compartilhando esses dias, né? Há vários grãos, né? E um deles é o milho.
que você planta 1 grão e você colhe, em média, 800 grãos. Poderosa essa colheita, né? Essa é 800 por 1. Diga assim comigo: Senhor, me dá essa colheita, não é? 800 por 1. Eu vou plantar e o Senhor vai prosperar na minha vida, não é? Poderoso isso. Terceiro princípio dessa lei é: você nunca colhe algo diferente do que semeou. Isso é maravilhoso, não é? Porque quando você colhe amor, com certeza você vai colher amor. Quando você semeia algo que você tem grande expectativa de colher, você vai colher aquilo que você semeou. Não vai ser diferente, não vai ser errado. Mas olha, existe algo que mata a colheita. Sabe o que é? O que mata a colheita? É não semear. É aquele que não semeia. Este é o procrastinador. A maneira popular dessa pessoa é aquele que empurra com a barriga. Já viu? Ele está sempre dizendo: amanhã eu vou. Eu chamo essa pessoa do curiango. O curiango, né? O curiango lá na estrada do sítio, né? Ele está lá, o canto dele é: amanhã eu vou. Consegui imitar? É um negócio assim mesmo, esquisito. Mas o pessoal lá do sítio fala que esse canto dele é o canto da procrastinação. E tadinho, eles ficam lá: amanhã eu vou, e agora os carros estão muito velozes, as estradas estão muito boas. E eles ficam lá: amanhã eu vou, e os carros têm vindo e matado todos eles. Um dos problemas da procrastinação, sabe o que é? É a morte. Muitas pessoas têm sido atropeladas. Muitas pessoas têm: amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou decidir, amanhã eu vou. Síndrome de curiango, não é? Isso está destruindo a sua vida. Você precisa hoje tomar decisões em Deus, tomar decisões em Cristo, de mudar essa realidade, não é? Acredito que existem pessoas aqui que há mais de 1 ano está dizendo coisas assim: vou começar minha caminhada diária, né? Vou começar minha dieta alimentar, vou começar minha poupança financeira, vou começar a ler um livro, vou começar a ler a Bíblia diariamente, vou começar a entregar o meu dízimo, esse mês não passa, né? Hoje é dia 1º, vou começar a orar diariamente, vou começar a dar mais tempo para os meus filhos, vou fazer aquela visita, vou resolver aquele conflito, vou multiplicar a minha célula, o culto, o discipulado, não é? A pergunta é: por que não hoje? Por que não hoje? A procrastinação, ela tem alguns danos que elas causam nas nossas vidas, que são danos irreversíveis. Vou falar de uns 3 a 5 delas, só para você entender. O primeiro: a procrastinação rouba de você a oportunidade de ser abençoado em Cristo Jesus e de ser bênção na vida de outras pessoas. Jesus disse em Lucas 9, 23 a 24: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Nós somos uma geração, irmãos, que vive se poupando, que vive se guardando, que vive de maneira egoísta, vivem para si mesmo. Quero dizer para você que você precisa entender que há uma decisão que você precisa fazer. Primeira grande decisão da sua vida é decidir por Jesus, decidir seguir a Cristo, decidir caminhar com Ele, decidir ser um homem e uma mulher de Deus, decidir que a partir de hoje Deus será o Senhor da sua vida. Você não terá mais domínio sobre você, Deus terá o controle das suas vontades, controle das suas ações. Deus precisa ser o Senhor da sua vida. Não dá mais para procrastinar isso, meu querido. Não dá mais. Não é?
E à medida que você é abençoado, você também abençoa as pessoas. Por exemplo, você que é pai e ainda não decidiu por Cristo, que herança você está pensando deixar para os seus filhos? Você não é que tem achado que essa herança é dinheiro, é poder, é terras, não é? Será que isso vai permanecer? Quero dizer para você que o Senhor está esperando que você deixe para o seu filho é o exemplo, a fé, não é? A convicção, a santidade, a alegria, não é? Que você deixe para o seu filho um exemplo de homem e mulher de Deus inabaláveis. Que nós sejamos exemplo para essa geração, irmãos. Geração que está completamente perdida, mas Deus tem plantado uma semente dentro de você, dentro de nós, amém? Assuma Jesus nessa noite, amém? Você que ainda não decidiu por Jesus, decida hoje, não deixa mais para amanhã. Na última parte do seu boletim, depois você vai ler lá, que um dia Deus falou com Billy Graham, que foi esse grande evangelista que ministrou em todas as nações, inclusive no Brasil. Falou que ele deveria falar do amor de Deus para uma grande atriz que houve no passado, chamada Marilyn Monroe. Essa mulher foi um fenômeno no século passado. E ele então tentou falar com ela, marcou, e seus agentes, seus secretários, aqueles que andavam com ela, disse: olha, ela não tem tempo para lhe receber. Ela não tem tempo, quem sabe daqui a algumas semanas. E 2 semanas depois, ela foi encontrada morta. Não teve mais tempo. Ela procrastinou de ouvir de Jesus e de receber o Senhor Jesus. E como resultado dessa procrastinação, ela perdeu não só a sua vida, mas perdeu a sua salvação. Você não pode procrastinar mais. Você não pode protelar mais. Você não pode deixar para depois a decisão de seguir a Jesus, que Ele coloca hoje na sua frente. Não deixa para depois. Olha, eu já fui um pregador muito insistente no passado. De uns anos para cá eu tenho sido bem menos insistente. Mas enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor me orientou para ser um pouco mais insistente. Não deixa passar a oportunidade de salvação hoje para a sua vida. Hoje. Não deixa a oportunidade que Ele te trouxe aqui nessa noite. Você é um privilegiado, uma privilegiada. O Espírito Santo moveu em você. O Espírito Santo moveu na sua casa, através de alguém, para que você chegasse até aqui. Para que hoje você decidisse pelo Senhor Jesus, para ter uma vida transformada, salva e liberta por Cristo Jesus. Não saia daqui sem tomar essa decisão. Não procrastine. Nós não podemos procrastinar. Vai comigo lá na parte final. Por que nós não podemos procrastinar? Primeiro, nós não podemos procrastinar, porque a procrastinação não leva em conta as incertezas da vida. Provérbios 27:1. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Deixar coisas importantes para o dia de amanhã, podendo fazer hoje, é um grande erro. Um erro que talvez você nunca mais poderá reparar. Veja, outro conselho da palavra de Deus para a sua vida, Tiago 4, 13 e 14. Ouçam agora, vocês que dizem: hoje e amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Quantas coisas nós temos deixado para amanhã, quantas coisas nós temos deixado para depois, quantas decisões nós precisamos tomar, quantas atitudes nós precisamos nos posicionar e vamos deixando para depois, não sabedores que amanhã é um dia que não existe. Foi uma semana muito abençoada.
Tivemos em consagração na chácara, os obreiros e pastores. Mas algo me tocou. Conversando com um jovem obreiro, ele disse que encontrou um rapaz. Ele estava fazendo uma visita, na verdade ele estava fazendo um batismo naquela casa, naquela região. E lá naquela casa tinha um rapaz. E esse rapaz completamente doente, mentalmente. Ele não falava as coisas direito. E aí, ele falava só assim para esse obreiro: vocês conhecem Pastor Marinho? Sim, conheço. Pastor Marinho anda com a gente lá na vinha e tal. Ele falou: pois é, eu fui da igreja dele. Eu fiz parte. Só ficava falando isso. Você conhece? Eu fui da igreja, eu fui da igreja, eu fui da igreja. Esse rapaz, quando eu era pastor lá na igreja do CPA, há uns 15, 16 anos atrás, ele frequentou a igreja. Ele foi aos cultos da igreja. Mas ele não permaneceu. Ele não conseguiu permanecer em Cristo Jesus. Ele pensava e falava para os outros jovens dizendo: mais tarde, quando eu tiver aproveitado da vida, quando eu tiver aproveitado das coisas da vida. E um dia, ele saiu para aproveitar das coisas da vida. Há 15, 18 anos atrás, um jovem solteiro que tinha um carro. Hoje um jovem solteiro que já tem um carro é alguém que já avançou, é ou não é? Mas há 15 anos atrás, um jovem solteiro que tinha um carro era um jovem diferenciado. Ele tinha um carro. E ele resolveu ir para as festas com o seu carro. Eu lembro bem, num dia de culto, e tinha um irmão que insistia com ele. E ele saiu com o seu carro, e ele bateu com o seu carro na frente de um caminhão na estrada, e ele ficou completamente adoecido. Completamente adoecido. Eu lembro que ele foi para o hospital, ele era do exército. Ele foi para o hospital do exército em Campo Grande. Eu estava numa viagem, eu passei em Campo Grande para visitar, e aí ele falando para esse rapaz que eu fui visitá-lo e tal, ele ficou mais de 4 meses em coma. Hoje ele não tem vida mais, ele não sai, ele não faz nada, ele não pensa, seu cérebro ficou bloqueado, ele tem poucas lembranças, ele não fala direito, ele é um tetraplégico, ele é alguém que perdeu a vida. Por que ele perdeu a vida? Porque ele disse: depois eu vou andar com Jesus. Depois que eu aproveitar as coisas dessa vida. O que Tiago está dizendo? Você é um demente. Você é um louco quando você pensa isso. Você é um louco quando você pensa que amanhã te pertence. Amanhã não nos pertence. Amanhã não te pertence, meu querido. Não pertence. A nós só pertence o hoje. Por isso que nós precisamos tomar as decisões e avançar nas nossas vidas hoje. Você precisa entender que o depois, o amanhã, é um lugar que não existe, pois Deus prefere o hoje. Então, voltando aqui, a segunda coisa que a procrastinação rouba de você é a oportunidade da vitória. Lucas capítulo 2, versículo 15 a 16, quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá. O que eles fizeram, irmãos? Não entendi. Correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Jesus nasceu, que grande notícia, vamos ver isso de perto. Os pastores não eram procrastinadores, e imediatamente foram agarrar a oportunidade de bênção, de favor de Deus para suas vidas, amém? Você imagina que eles eram pastores de ovelhas, eu não sei quantas ovelhas eles cuidavam, mas assim que eles receberam a notícia do anjo,
eu não sei onde eles deixaram essas ovelhas, eu não sei, eles deram um jeito. Não tem a frase assim? Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, procrastina, arruma uma desculpa. Quem vive de desculpa são procrastinadores. Quem quer, resolve. Quem quer, se posiciona. Aqueles pastores simplesmente eles disseram, vamos. E é maravilhoso, irmãos, porque eles não foram andando não, eles foram correndo para lá. Deus tem algo precioso para a sua vida, amém? Deus tem algo precioso para a sua vida hoje. Deus tem algo precioso para a sua vida essa semana, eu creio nisso. Mas você tem que ir em direção a isso que Deus tem. Você tem que se decidir. Eu não sei o que você precisa decidir nessa semana. Eu não sei se são alguns vícios que você está vivendo nele, que você precisa abandonar. Algumas práticas que estão deteriorando a sua vida, seus relacionamentos, seja relacionamento com Deus, seja relacionamento com as pessoas, seja relacionamento conjugal, eu não sei. Algumas práticas que estão fazendo você passar pela história sem sentido. Você está perdendo o seu tempo. Quero lhe dizer, você precisa deixar de procrastinar. Não existe um procrastinador bem-sucedido. Agora olha esse conselho que esse homem chamado Yves Lee, que era um consultor administrativo, deu a um outro homem chamado Charles, que ele pediu um conselho no início do século passado. É uma história. Ele gostaria de ser mais produtivo, ele gostaria de ser mais vencedor. E ele sorriu e deu um plano desanimador de tão fácil. A cada noite liste 6 coisas importantes para fazer no outro dia, em ordem de prioridade, e levante-se realmente para fazer. Repita comigo, e levante-se realmente para fazer. Não aperta a soneca. Não aperta a soneca. Levanta. Não é? Escreva algumas coisas. Charles pergunta para Yves Lee quanto custava o conselho que ele tinha dado. E ele disse, nos próximos 6 meses, faça rigorosamente o que disse para você fazer. Depois deste tempo, verifique o benefício disto. E aí você decide quanto você deseja me pagar. 6 meses depois, lhe chegou um cheque de $25 mil. E, obrigado pelo rico conselho. Isto era uma fortuna no início do século 20. Na verdade, $25 mil ainda é uma fortuna para muita gente hoje, é ou não é? Irmãos, pratique isso. Pega seu boletim, pega uma caneta, escreve nele. Pega seu celular, seu smartphone, seu iPad, qualquer coisa. Vai ali, tem um negocinho chamado blocos de notas, né? E escreve, faz algumas coisas. Sempre fiz isso. Fazia isso num papelinho, numa agendinha que eu mesmo montei, dobrando o papel A4. Hoje as coisas se modernizou. Essa semana eu tomei uma decisão, semana passada, na verdade, tomei uma decisão de colocar algumas resoluções. Coloquei 8 resoluções para eu poder trabalhar com elas. Estou tomando ações em cada uma delas. Aliste 5, aliste 3. Mas comece a fazer o exercício que você precisa fazer. Tem pessoas aqui que, na verdade, precisam fazer o contrário. Você trabalha demais, você corre demais, loucamente. Você precisa separar 1 hora para cuidar de você, da sua saúde, do seu lazer, não é do seu descanso. Você precisa separar um tempo para cuidar da sua vida espiritual, para meditar. Meditar é você orar, você ler a Bíblia, você ouvir canções que edificam
a você, não é? Agora, se você já passa o dia fazendo isso, então você precisa tomar algumas outras decisões. Você precisa ser mais ativo. A inatividade é mortal. A inatividade é algo que não abençoa. Olha, irmãos, se você está respirando aqui hoje, todos estão respirando aqui hoje, amém? Se todo mundo que está aqui está respirando, todo mundo aqui tem algum sonho dentro do seu coração. Todo mundo tem. Vai atrás dele. Eu creio que Deus vai te abençoar. Deus vai abençoar o trabalho das suas mãos, amém? Deus vai abençoar o seu empreendimento. Deus vai abençoar a sua iniciativa. Deus vai abençoar aquela entrevista de emprego que você vai fazer. Deus vai abençoar, não é, aquele trabalho que você está procurando, que você está indo atrás. Deus vai abençoar aquela pessoa que você precisa ir lá pedir perdão para ela, que você feriu, que você magoou há meses, e você está procrastinando, você está empurrando com a barriga, você não tem coragem de ir lá. O Espírito Santo está dizendo: levanta e vai lá, se possível agora, depois desse culto. Se você quiser levantar agora e sair para ir lá, pode ir lá, vai ser a salvação da sua vida. Não deixa para depois, não deixa, resolva a sua alma, resolva seu espírito, tome atitudes, meu querido. Você sabe por que eu estou te falando? Porque o Espírito Santo já te deu condições para isso. Para de empurrar, para. Essas coisas têm travado a sua vida, essas coisas têm sido laços do inimigo para te prender, essas coisas têm bloqueado a sua vida espiritual. Você fica lá no seu canto, você fica lá remoendo isso dentro de você. Tome atitudes em nome de Jesus e avance, faça resoluções. Olha uma outra história. Muito tempo atrás, eu tinha lido a história desse homem, também ele está na lista dos chamados heróis da fé dos tempos atuais, Jonathan Edwards. Este homem teve uma vida impressionante. Quando criança, ele começou a estudar o latim aos 6 anos de idade. E aos 13 já era fluente também em grego e hebraico. Olha, irmãos, se você estava pensando em aprender uma outra língua, principalmente o inglês, você está demorando muito. Demorando muito. Eu tenho poucas coisas que eu me arrependo. Uma delas foi não me dedicar a uma outra língua quando ainda, principalmente mais jovem e solteiro. Alguém de manhã falou para mim que tem uma pesquisa que diz o seguinte, que quando você, na fase já, em qualquer fase da sua vida, mas principalmente na fase adulta, se você se propõe a aprender uma outra língua, seu cérebro, ele rejuvenesce 5 anos, só de você exercitá-lo no aprendizado de uma outra língua. Eu falei, uau, eu acho que eu vou entrar nesse negócio. Não é? Sempre é tempo de você aprender algo. Esse menino aqui, eu fiquei pensando, não é? Talvez você pense, não, mas esse cara é de um QI diferente. Pode ser, sim. Com 10 anos ele escreveu um ensaio sobre a imortalidade da alma. E aos 11 escreveu um excelente texto sobre as aranhas voadoras. Fiquei curioso sobre isso. Vou pesquisar. Em 1716, quando tinha apenas 13 anos, ingressou na Universidade de Yale, ou Yale, de fundação dos puritanos em New Haven, que existe até hoje. E em 1720 obteve o bacharelado com 17 anos. Iniciou em seguida os seus estudos teológicos, obtendo o mestrado em 1722, com 19 anos. E em seguida assumiu uma cadeira de professor assistente em Yale, cargo que ocupou por 2 anos. Isso ele tinha 20,
de 20 aos 21 anos de idade, ele era professor da faculdade da qual ele tinha estudado. Fico pensando, né, irmãos? O que está nas nossas cabeças hoje? Uma palavra aqui aos adolescentes, né? Há um potencial dentro de vocês tão grande. Eu ontem ministrava lá no retiro, e eu orava, e no final, quando eu orava por vocês, sabe o que veio na minha boca? Que Deus vai fazer um milagre em cada um de vocês. Que Deus vai dar inteligência sobrenatural para vocês. Vocês serão rapazes e moças extremamente bem-sucedidos, porque vocês serão contrários a essa geração. Vocês já têm poder para vencer a preguiça que quer dominar a vida de vocês. Posso ouvir um amém? Vocês têm poder para estudar, para avançar. Vocês têm poder para serem radicais. Eu sei que eu posso ser uma voz pregando no deserto. João Batista era isso, uma voz pregando no deserto. Mas ele anunciou o caminho, anunciou ou não anunciou? Vitinho, cadê Vitinho? Vitinho, me ajuda lá, está tão ruim o som aqui, eu não estou conseguindo me ouvir, estou perdendo a voz. Me dê uma força, por favor. Obrigado. Pode pôr mais aqui, está grave, põe um agudo nele, alguma coisa, está muito ruim. Me perdoem, irmãos. Mas, o que eu estava falando? Sim, eu posso ser uma voz pregando no deserto. João Batista anunciava o caminho. E o caminho veio. E a salvação veio. E o milagre aconteceu. A bênção veio. A salvação veio. O novo tempo veio. A nova aliança nasceu. A graça foi dada. Jesus venceu. João Batista preparou o caminho. Talvez eu não alcance muitas coisas, mas você que está ouvindo essa palavra, você alcançará muitas coisas. Não ouço um aleluia, não ouço um amém de ninguém aqui, irmãos. Você alcançará. Você alcançará. Creia nisso. Creia nisso. Creia que Deus te ungiu. Deus te preparou. Deus te chamou para esse tempo. Não fique olhando para as suas limitações, não fique olhando para as suas inadequações, não fique olhando para as suas impossibilidades, não fique olhando para a falta de dinheiro, para a falta de recurso, para a falta de um ambiente animador na sua casa. Você tem Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus, oh meu Deus, para fazer diferença na sua vida, para fazer diferença na sua vida. Eu sei que já andei um pouco, já cheguei a algum lugar, mas eu era mais um dos improváveis que morava no interior, numa cidade pequena, uma das cidades mais pobres do estado de Mato Grosso, com menos recursos que se pode imaginar e se pode pensar. Deus já fez uma obra na minha vida, Deus com certeza fará uma obra na sua vida. E você irá muito mais longe, você alcançará posições muito mais altas, você será exaltado diante de Deus e diante dos homens, a glória de Deus será estabelecida na sua vida, você prosperará, você avançará. Deus já te deu autoridade para você levantar, para você ir, para você alcançar os propósitos dEle para você. Aleluias! Pode aplaudir ao Senhor. Aleluias. Decida por isso. Tome as decisões que você precisa tomar, não é? Corte as amarras com o passado, não é? Corte os relacionamentos que estão destruindo você. Corte as opções erradas que você tem feito. Abandone os caminhos que você tem tomado. E venha para os caminhos de Deus, venha para os caminhos de Cristo Jesus.
Volte a se alegrar no Senhor. Deixe a alegria do Senhor entrar dentro de você. A alegria do Senhor é a nossa força. É isso que nós precisamos. Precisamos nos alegrar em Deus. Precisamos crer na palavra do Senhor. Precisamos tomar atitudes e decisões que irão transformar a nossa história. Eu creio que Deus já provisionou isso para nós. Graça dele é provisão. Graça dele é provisão. É isso que a palavra nos diz aqui, mais embaixo, nesse item 2, lá 1 Coríntios 15:10, diz assim: mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Você é o que Cristo diz que você é. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que você acha que você é. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Creia na Bíblia, confesse a palavra, conheça a palavra, declare a palavra, viva conforme a palavra. Você é tudo o que Deus diz que você é. Você é abençoado, você é vencedor. Não deixa o inimigo ministrar derrota na sua vida. Não deixa o inimigo ministrar protelação, procrastinação na sua vida. Assuma um posicionamento diante do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vença, não é? O Senhor já te deu autoridade para você vencer essa doença que está te paralisando. Ministra sobre o seu corpo e diga: doença, você não tem poder na minha vida. Deus já providenciou a cura para você. E Ele diz: sou o que sou pela sua graça, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. O que é a graça se tornar vã? A graça se tornar vã é quando a gente tem a oportunidade de viver essa graça, de levantar debaixo dessa graça, e nós não levantamos, nós não agimos. É tão poderoso isso. Isso é em todas as áreas. Uma delas é manifestar o reino. Nós fomos chamados para manifestar o reino de Deus, manifestar a glória de Deus onde nós estamos. Ontem à tarde aconteceu algo muito, ao mesmo tempo difícil, mas também muito poderoso. Mira está tratando da coluna, e ontem à tarde, depois nós estivemos lá na chácara, e ela se empolgou com a música dos adolescentes e começou a pular lá. Minha esposa é igual pipoca, né? Onde ela vai. Só que ela não percebeu que o seu tratamento não lhe dava autoridade para isso, né? E aí chegamos de lá, fomos lá para o hospital tomar um remédio, porque ela travou e estava com muitas dores. E eu deixei ela lá, fizemos as consultas, encaminhei, e ela ficou lá tomando remédio. Falei: eu vou fazer umas coisas que eu preciso, depois eu volto para te pegar. Quando eu retornei lá, irmãos, ela tinha falado de Jesus para todas as pessoas daquele pronto atendimento. Não é? Talvez você fique triste de ir num pronto atendimento. Não é o melhor lugar para você estar mesmo, eu concordo com você. Mas Mira disse para mim depois: eu não podia perder essa oportunidade. Deus me deu graça de ir lá naquele lugar. E ela falou: várias pessoas passaram, tiveram o tratamento mais rápido do que ela, né? E ela falou para um casal, ela falou para outra pessoa, e ela falou do amor de Deus. E ela manifestou o reino de Deus para todas aquelas pessoas que estavam ali. E assim, quando ela me ligou para eu ir buscá-la, tinha uma jovem do lado. Ela falou assim: traz uma água de coco e uma bolacha, água e sal, pois tem uma jovem aqui que desde amanhã não come, e ela está muito mal por falta de comida. Passei no mercadinho, comprei uma água de coco e uma bolacha, água e sal. Quando cheguei lá, as pessoas, tinha umas 6, 7 pessoas naquele box, acho que é box, e aí uma senhora virou de lá e falou: graças a Deus que alguém lembrou dessa menina. Depois Mira me contou a história dela. A mãe deixou lá e veio socorrer o pai que está no pronto-socorro aqui, numa situação pior do que a filha. Irmãos, você tem oportunidade de manifestar o reino em todo o tempo. Meu Deus do céu. Oportunidade de manifestar o reino em todo o tempo. Graças a Deus ela saiu de lá bem melhor.
está fazendo as fisioterapias, né? Tá melhorando. Deve estar lá em cima. Alguém avisa para ela não pular com as crianças lá, por favor. Né? Quem sabe ela está querendo a oportunidade de voltar lá para falar do amor de Deus. Mas eu quero dizer para vocês, nós somos chamados para manifestar o reino. Manifestar o reino. A graça de Deus não é inútil. Eu viajo muito de avião. Esses dias eu estava pensando sobre isso. Sentei do lado de uma pessoa. Houve um momento oportuno para eu falar. Conversando, eu não falei. Aí quando eu desci, eu falei: a graça foi em vão na minha vida. Não foi útil. Deixei passar uma oportunidade. Por que eu estou falando isso? Porque você talvez imagina que eu nunca deixe passar uma oportunidade. Mas às vezes eu tenho deixado passar as oportunidades. O que Deus está falando comigo nesses dias é: Marinho, pare de procrastinar. Pare de deixar as oportunidades passarem. Pare de fazer com que a graça que eu já te dei seja vã na sua vida. Deixa eu perguntar para você. Você acha que o que Deus já depositou em você, que o Espírito Santo já colocou dentro de você, não é um tesouro? Não é algo magnífico? Não é algo poderoso? Quem aqui merecia isso? Quem aqui era merecedor de toda essa graça, de toda essa bênção, de toda essa salvação? Nenhum de nós. Puro favor, pura graça, amor de Deus derramado sobre nós, justiça de Deus sobre nós. Há um depósito dentro de nós. Não tornemos esse depósito em vão, é isso que ele está dizendo. Não deixemos passar em vão nossa vida, mas marquemos a esta geração. Caminhando para o final com você, para nós participarmos da ceia. Este homem, Edwards, ele foi o precursor de um grande avivamento que varreu os Estados Unidos. Ele foi considerado, junto com Benjamin Franklin, os dois norte-americanos que mais causaram impacto mundial no final do século XIX. Este homem, alguém estudou e viu a biografia dele, e mais de 1.394 dos seus descendentes, ele teve 11 filhos. 13 deles se tornaram diretores de universidades, 65 professores universitários, 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 75 oficiais do Exército, da Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores proeminentes, um vice-presidente dos Estados Unidos, 295 bacharéis, entre eles governadores de estados e embaixadores. Alguns dos maiores nomes da história dos Estados Unidos estão nessa família. Um olhar mais aprofundado nos grandes líderes do século XX, líderes de negócio nos Estados Unidos, mostraria as impressões digitais de Jonathan Edwards por todos os lugares. Sua vida traduz a verdade fina de nosso estudo sobre procrastinação. Se você tratar o tempo bem, ele retribuirá com favor. Ele tomou uma resolução. Eu acho que ela está sublinhada aí no seu boletim. Sim ou não? Decido viver com todas as minhas forças, enquanto eu tiver fôlego. Decido nunca perder sequer um momento e aproveitar o meu tempo da melhor maneira possível. Decido nunca fazer uma coisa que eu não faria se fosse a última hora de minha vida. Você tem uma agenda? Você tem algumas anotações? Você tem algo pela qual você tem se comprometido? Você precisa ter, porque a procrastinação, ela pode levar à morte. Há um texto, 2 Reis 7, 3 e 4. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros:
Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. A procrastinação poderia ter custado a vida desses 4 homens, se eles agissem esperando a morte. A cidade estava sitiada. As pessoas estavam morrendo e matando umas às outras. E eles então decidiram ir lá e tentar junto aos seus inimigos. E quando eles chegaram lá, se você não conhece a história, os inimigos tinham todo fugido do acampamento e tinham deixado todas as coisas. Eles fizeram o maior banquete da história da vida deles, comeram e se esbaldaram. E foram lá na cidade avisar aos demais que estavam assim. Sabe como que eles estavam lá, irmão Andrade? Tirando sorte, qual era o filho que ia matar primeiro, para comer, para não morrer de fome. Porque os filhos estavam morrendo e eles também estavam morrendo. A atitude de não procrastinar, a atitude de não esperar a morte, porque os leprosos naquela época morriam. Eles ficavam já fora da cidade, não tinha cura para a lepra. Hoje a hanseníase tem cura, graças a Deus, mas naquele tempo não tinha. Eles estavam lá determinados à morte. Quero dizer para você, há um caminho de vida para você, amém? Esse caminho de vida passa por você se decidir seguir as orientações do Senhor. Vamos ficar de pé nessa noite, vamos ficar de pé neste momento. O Senhor já te deu graça, o Senhor já te deu favor, o Senhor já te deu as condições de você avançar. O Senhor já te deu a condição de você romper. O Senhor já te deu essa condição na sua vida.